Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo de review de My Broken Mariko, edição da JBC. Esse é um mangá volume único, então ele é completo em 4 capítulos. É uma história curta, bem rápida, porém muito densa. Tem um tema muito sensível, então ele é indicado para maior de 18 anos, né? Aqui atrás ele tem até um aviso. Edição única, My Broken Mariko aborda temas sensíveis como abuso emocional e físico, depressão e suicídio. Recomendável para maior de 18 anos. Porém, eu acho que é muito mais que para maiores de 18 anos. Eu acho que quem for ler tem que ter noção que esse mangá aborda temas muito sensíveis. E mesmo você sendo maior de 18 anos, pode te impactar muito. Então, antes de eu abordar esses temas, eu vou comentar rapidamente sobre a edição em si. Então, ela tem orelhas internas, né? Aqui nessa primeira parte. Conta mais sobre o mangá. É um mangá muito premiado, muito aclamado pela crítica. E aqui nessa segunda orelha tem essa arte maravilhosa e muito impactante. Depois que você lê, essa arte tem um peso ainda maior. Aí aqui tem uma ilustração inicial. E aqui na parte de trás da capa também tem uma ilustração que se completa aqui na parte de trás. Né? E aqui a ilustração com a Mariko e a Tomoyo. Então, né, o índice, 4 capítulos, e no final tem um isca, que é um extra, que não tem nada a ver com a história. E aqui já começa a história de uma maneira muito impactante. Mas antes de comentar, então, sobre a história em si, eu queria trazer alguns avisos. Algo que eu acho que faltou nessa edição da JBC. Não que seja obrigação da JBC, mas eu acho que seria muito interessante ter, assim, de maneira mais clara, não só letrinhas miúdas falando que aborda temas sensíveis, mas deixando bem claro como essa história é pesada. Então, no meu vídeo de unboxing eu já comentei sobre isso. O meu primeiro contato com a obra não foi com a edição da JBC, e sim por scan. Essa obra já era muito comentada, muito aclamada, então eu tinha ficado curiosa e eu li por scan. E essa nota inicial mudou muito para eu estar preparada para o que eu ia ler dali pra frente. Então eu vou ler para vocês também. A nota da Scan, deixo meus agradecimentos para a Scan maravilhosa, que além de fazer um trabalho impecável na tradução, ainda deu esse alerta inicial que eu acho fundamental para a história. Eu vou ler para vocês. Esta é uma obra sobre suicídio e, como tal, deve ser abordada com cuidado. Essa não é uma obra sobre redenção, felicidade ou compreensão. Não é nada tão alegre quanto isso para esta epidemia que atormenta tantas pessoas. Trata-se antes da raiva e do ressentimento cru, do medo e do desejo das pessoas que partem e também daquelas que são deixadas para trás. Trata-se da ajuda que procuramos dos outros e da culpa que nos chama. É sobre a ajuda que damos aos outros e o ressentimento que gera. É sobre as feridas que mostramos aos outros e as feridas que ficam ainda mais profundas. Nenhuma delas é irrepreensível nessa história, embora carreguem vários tipos de pecados. E caso ache necessário de alguma forma, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida 188. Que eu acho muito interessante, eu acho muito importante que a JBC poderia ter colocado no cantinho, ou aqui no início, antes de começar já logo de cara a história, ter uma página com uma nota explicando sobre como essa história é profunda e retrata sentimentos crus. Não é como se existisse uma fórmula no final dessa história, um final feliz onde explica como lidar com o luto. Então, assim, é uma história sincera, mostrando todas as etapas dessa negação que a Tomoyo sentiu, né? A culpa de não ter ajudado a Mariko o suficiente, não ter feito o suficiente. Mas, na verdade, quando a gente fala sobre depressão, né, de uma pessoa que passou por tantos abusos como ela passou, não, é algo muito além da nossa ajuda. Então, realmente, é uma história muito pesada, porque também traz muitas reflexões pra nós mesmos. Porque eu acho que todo mundo já lidou com algo assim, né? Além de ter ou você mesmo, ou conhecer alguém que já passou por depressão, abusos, além do luto em si, principalmente a gente que tá, né, depois de uma pandemia tão severa como essa, todo mundo perdeu alguém, infelizmente, e teve que passar por esse processo de luto, perdendo pra depressão, como aconteceu, como a Tomoyo teve que enfrentar, perceber que perdeu a amiga por causa disso, com certeza gera muito sentimento de culpa. Então essa história é muito pesada e por isso eu acho importante, além de trazer esse aviso inicial, avisar vocês sobre o Centro de Valorização à Vida, CVV 188. A ligação é gratuita, eles funcionam 24 horas por dia, você não precisa se identificar. Se você tá se sentindo mal, tá num lugar ruim, num momento ruim da sua vida e precisa de uma ajuda, eu sei que não é todo mundo que tem condições financeiras de procurar uma ajuda profissional pagando. Então, se você sentir necessidade, você pode discar 188 e receber uma ajuda, alguém para te escutar. A gente precisa de alguém para escutar. Às vezes, as pessoas próximas você tem vergonha ou dificuldade de se abrir, então talvez com uma pessoa de fora você consiga se abrir um pouco mais e tirar um pouco do peso que você tem. Então eu recomendo muito. Também, caso você conheça alguém que precisa disso,
Fale sobre o CVV 188, é gratuito e às vezes é a ajuda que a pessoa precisa. Reforçando novamente, My Broken Mariko é uma história pesada e pode trazer sentimentos ruins, fazer você relembrar momentos ruins, ser um gatilho para você que acabou de sair de um momento ruim. Então, tenha certeza que você está bem para conseguir ler essa obra. Não leia só porque é popular. Eu acho que o problema dessa obra é que é muito comentada por ser popular, é uma edição linda, com certeza, obviamente é uma edição linda, muito premiado, mas às vezes você vai ler sem estar bem emocionalmente. E eu acho que além dos cuidados com o físico, o mental, o emocional é muito importante também, então dê atenção para isso também. Bom, dados os avisos iniciais, né, é uma obra pesada, vamos comentar sobre a obra em si. Bom, como vocês já puderam ter uma noção, conta sobre a Tomoyo, que perdeu a sua amiga Mariko, infelizmente devido à depressão, né, o suicídio. E ela recebe essa notícia logo ali, não é um spoiler, porque a história se baseia nisso, né? Ela recebe essa notícia enquanto tá comendo, né? Enquanto tá almoçando. Essa notícia é jogada nela sem nenhum preparo e ela fica chocada, ela fica sem acreditar. Obviamente, ela fica sem acreditar, tipo, não pode ser, como pode ser real isso? A gente se divertiu tanto semana passada e, infelizmente, esse é um dos grandes problemas da depressão, é uma doença silenciosa, a pessoa pode estar ao seu lado, sorrindo, e na semana seguinte algo assim acontecer, infelizmente, é uma doença muito traiçoeira porque não dá pra prever o que vai acontecer, né? Então ela fica, tipo, chocada. Como assim? A gente se divertiu tanto semana passada, ela não parecia estar mal assim. E aí a gente entra nessa jornada com ela, onde ela vai tentar fazer uma última coisa pela amiga, né? Ela rouba as cinzas da amiga, né? Essa caixa com as cinzas da Mariko. E ela sai numa jornada pra realizar o último desejo dela, que era elas irem juntas à praia. E durante toda essa jornada, né? Ela roubando a caixa, fugindo, indo até a praia. A gente vai indo junto com ela, relembrando momentos com a amiga. E tem cenas, assim, muito impactantes. É muito emocionante. Essa aqui, né? É uma cena muito incrível, né, que ela tá abraçada à caixa das cinzas dela, mas é como se ela tivesse abraçada aquela pequena Mariko que já sofria tanto desde tão jovem. Depois tem uma cena, né, que é ela relembrando o passado novamente. Depois aqui tem uma cena, né, que em paralelo com essa imagem, aí tem essa imagem que é muito linda, e em paralelo a isso tem uma fala da Mariko que é muito impactante, que ela fala: minha mãe dizia que eu nasci no lugar errado, espero que sim. Queria ter nascido de você, Tomoyo, queria ser sua filha. E é muito... Nossa, essa fala me quebra tanto, porque ela realmente sofreu muito por ter nascido num lugar muito ruim, com pessoas muito ruins ao redor dela. E a Tomoyo era basicamente a única luz dela. Então, apesar da Tomoyo se culpar muito, ela foi basicamente a única chama de esperança e de alegria na vida dela, né? Durante toda essa jornada. Elas se conheciam desde muito jovens, então eu acredito que ela foi uma amiga fantástica e que ela trouxe momentos de alegria e um pouco uma luz de salvação depois de tantas coisas ruins que aconteceram com ela. Essa história é muito impactante, é muito emocionante. Eu, pessoalmente, assim, acho que é uma história que faz você refletir muito, mas ao mesmo tempo que é uma história muito densa, de certa forma a escrita não deixa tão pesado. Tem pequenos momentos que quebram um pouco o peso da cena e traz algo meio descontraído para fazer você ter um respiro durante a leitura. Então, não é só uma leitura pesada para quem tá em um bom momento para ler, é claro. Você lê, tem cenas muito pesadas, mas de repente tem uma quebra de clima para fazer você respirar um pouco e conseguir recuperar o fôlego para continuar a leitura. E como eu disse, são 4 volumes de My Broken Mariko, e depois que conclui essa história tem um extra sobre Coyote, né, sobre atravessar a fronteira, que é bem nada a ver com a história, é bem uma quebra de clima durante a leitura. Não achei grande coisa esse extra, mas assim, acredito que é mais pra trazer um respiro final, pra desconectar um pouco dessa história tão pesada de My Broken Mariko. Mas depois desse extra nada a ver, a gente tem o extra Lar Docilar, que volta a ser sobre My Broken Mariko, né? Uma cena do passado da Mariko e da Tomoyo, que também traz de volta, né, um sentimento de emoção e tristeza. Mas essa é uma obra fantástica. A qualidade está impecável, a JBC fez um trabalho incrível nessa edição. Eu recomendo bastante, caso você tenha interesse e, claro, esteja num bom momento. É uma edição incrível, eu consegui comprar em promoção, então vale a pena ficar de olho na Amazon. É uma edição mais cara, mas é uma edição bem maior e numa qualidade muito boa. Então, assim, vale o preço que é, mas você consegue achar em promoção. E como eu disse, é uma obra fantástica que traz muitas reflexões,
faz você refletir sobre muitas coisas na vida, sobre você mesmo e as pessoas ao seu redor. Então é uma obra fantástica, realmente merece a aclamação, o sucesso que ela faz. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês já leram My Broken Mariko, o que vocês acharam dessa história. Eu, pessoalmente, achei uma leitura fantástica, que trouxe muitas reflexões. E, como eu disse, novamente reforçando, existe o CVV 188. Talvez não seja para você, mas alguém próximo de você, às vezes, não conhece sobre o CVV. Então, comente sobre, você pode ajudar alguém dessa forma, indiretamente. Eu acho importante trazer esse aviso, porque só esse aviso de recomendado para maiores de 18 anos, aborda temas sensíveis, eu sinto que não é o suficiente. É uma obra muito mais densa do que isso, então apenas falar que aborda temas sensíveis eu acho que é muito superficial. São temas pesados, então eu acho que é bom estar preparado, que não é uma obra com um final feliz e fofinho, né? Infelizmente, é sobre a realidade de uma perda tão cruel como essa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se cuidem e até a próxima!